E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer também àqueles que já se inscreveram no meu canal e pedir ainda para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscreva. Espero estar contribuindo aí com vocês nos estudos de vocês na área de raciocínio lógico. É importante que vocês tenham assistido o vídeo 1 sobre questões de concursos, porque algumas teorias de lá nós vamos precisar aqui para essa nossa questão que nós vamos resolver, ok? Então vamos iniciar aqui a nossa questão. A questão de hoje é o seguinte: uma sentença logicamente equivalente a: se Pitombeira é radiologista, então Meire é terapeuta. Então a gente observa que aqui é uma implicação. Se Pitombeira é radiologista, né, então Meire é terapeuta. Então qual é a alternativa correta para essa nossa implicação? É importante a gente lembrar que uma teoria, né? Vamos ver aqui uma teoria sobre essa questão. Então a gente pode observar o seguinte aqui, gente. Uma sentença logicamente equivalente. A implicação é esta: P implica em que? Eu chamei P, Pitombeira é radiologista, Q, Meire é terapeuta, e montei o P implica em que? Que é se Pitombeira é radiologista, então Meire é terapeuta. E o note P, Pitombeira não é radiologista, e note que Meire não é terapeuta. Então a gente observa aqui que é uma equivalência condicional. Então quando a gente fala em equivalência condicional, tem uma situaçãozinha importante para a gente lembrar, tá? Por exemplo aqui, olha, essa é uma equivalência da condicional que é válida, essa é uma outra equivalência da condicional, ok? Essas equivalências, elas são provadas aqui por esta tabela, tá? Aqui nós provamos que elas são válidas, ó. P implica em Q, eu quero dizer que é equivalente a note P ou Q. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de equivalência. Nós não comentamos desse símbolo no nosso vídeo 1, mas estamos acrescentando aqui. E se observar aqui, a gente vê o seguinte, olha, o P implica em Q, na tabela verdade do P implica em Q, nós já sabemos como construir essa tabela e a gente tem os valores lógicos como verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A gente só tem o valor falso para essa implicação quando eu tenho P verdadeiro e Q falso. Nós vimos isso na nossa tabela. E qual é a sentença que é equivalente a esta? Se observar aqui o note P ou Q, está aqui, ó, note P ou Q. Se eu verificar os valores lógicos, eu vejo que são os mesmos valores lógicos de P implica em Q. Então, se há essa igualdade de valores lógicos, significa que essas duas sentenças elas são equivalentes, ok? Da mesma forma, essa daqui, note P implica em note Q implica em note P. Está bem aqui, ó. Note Q implica em note P. Se observa os valores lógicos dessa equivalência, são os mesmos desta e são os mesmos da implicação. Então, também são equivalentes essas sentenças. Então, eu sabendo disso, eu vou para a minha questão. Tá? Então, eu vou para a minha questão. Então, eu sei que essas duas equivalências, elas são válidas. Eu já comprovei pela tabela verdade. Então, eu olhando para minhas alternativas, eu posso transformar as minhas alternativas também na lógica proposicional, para que fique fácil eu ver a opção correta.
Então, quando eu transformo, eu observo que a letra C é exatamente uma das opções que eu tenho. Olha, a letra C é exatamente essa equivalência da letra B aqui, viu? Exatamente esta, olha. Então, P implica em Q é equivalente a NOT Q implica em NOT P, que é exatamente a nossa letra C, que é a nossa letra correta. Vou até marcar aqui, nossa letra C, ó. Essa é a nossa alternativa correta. Agora, por que as outras alternativas estão erradas? Então, nós temos aqui uma tabela e eu vou mostrar para vocês, comprovar que as outras alternativas estão erradas. Então, a alternativa da nossa questão, a sentença da nossa questão é esta aqui, que P implica em Q. Então, quais são os valores lógicos dela? Estão bem aqui, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, elas estão aqui, ó. As alternativas estão aqui, ó, da nossa implicação. Então, se observar a letra A, por exemplo, que é o NOT P implica em NOT Q, está bem aqui, olha. Agora, observe os valores lógicos dessas duas sentenças, olha. São diferentes. Aqui eu tenho verdadeiro e falso, e aqui eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Já é diferente. Então, essa letra A, ela é errada, certo? Agora vamos para a letra B. A letra B eu tenho aqui, ó, Pitombeira é radiologista e Meire é terapeuta. Então, é a tabela do E, aqui na lógica proposicional. E esse E, ele está bem aqui, ó. Olha a coluna dele aqui. E observem os valores lógicos. Verdadeiro, falso, 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 tudo falso. Só o primeiro verdadeiro. Diferente da nossa questão. Então, a letra B também está errada. A letra C é a certa, né? Vamos ver a letra D. A letra D diz, Pitombeira é radiologista ou Meire é terapeuta. Então, P ou Q. A gente observa que aqui é a tabela do OU. E a tabela do OU, como é a tabela do OU, observem aqui, ó. Só é falso. Tem 3 verdadeiros e uma falsa. Diferente da nossa implicação, olha. Bem diferente. Então, também a nossa letra D está errada. Vamos para a nossa letra E. A nossa letra E diz, se Meire é terapeuta, então Pitombeira é radiologista. Ó, se Meire é terapeuta, então Pitombeira é radiologista. Que implica em P, que está bem aqui. Então, se eu olho para cá, os valores lógicos dessa sentença são diferentes da nossa implicação. Então, também está errada. Então, a gente comprova, né? Está comprovado que a única alternativa correta é a nossa letra C. Se Meire não é terapeuta, então Pitombeira não é radiologista. Então, é a única sentença que é equivalente à nossa implicação aqui nesta questão. Viram aí? Espero que vocês tenham entendido a questão. Continue aí estudando. Que é muito importante que você já venha para a questão sabendo dessa teoria, porque aí fica mais fácil a resolução da questão. Então, agradeço aí a todos e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.